Waka Waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada, bitdove no Twitter, bitcoinheiros. Claro, Dove, @bitcoinheiro.com no NosTR. Consultório.bitcoinheiros.com também, se você quiser fazer uma pergunta, enviar uma dúvida, gorjeta, o que você quiser. Entra aí, dá uma olhada, confere as opções aí no consultório.bitcoinheiros.com. Hoje, falar aí sobre diferença entre reserva de valor, meio de troca. Será que o Bitcoin é reserva de valor? É meio de troca? Ou nada disso? Fica comigo! Oh, yeah! Eu ia começar a ler o texto, né? E eu fazendo aqui a introdução, eu sempre estou na minha página aí na inicial. E tem essa nota aqui de março de 2019, que é mais ou menos depois que eu li um texto aí do Biltion, aí no canal dos Bitcoinheiros, que fala que o Bitcoin simplesmente é, né? O Bitcoin é o Bitcoin, né? É algo único, é algo sem igual, algo que não tem, né, igual ao Bitcoin, é apenas Bitcoin. Então, tem essa mensagem aqui, essa anotação para mim mesmo, né, que o Bitcoin não é meio de troca ou dinheiro, uma ferramenta para trazer liberdade às mãos dos indivíduos, gigante neutro que serve o indivíduo. Bitcoin não é uma tecnologia substituível, é uma revolução pacífica em andamento, né? Veio para mim essa lição aí, né, filosófica do que seria o Bitcoin. Mas hoje, né, vamos passar aí um pouco, né, da filosofia e ir para esse texto aqui do Roy Schoenfeld, da BreezeTech. Aí você pode ver no vídeo dos Bitcoinheiros, aqui, canal dos Bitcoinheiros, buscar por Breeze. Tem aí um tutorial da carteira Breeze para Lightning Network, ou seja, o Roy é o CEO aí da Breeze, né, o responsável por essa carteira, e né, ele já está aí há mais de 4 anos no mercado, né, mais de 4 anos de experiência de mercado. Quando foi esse vídeo? 27 de julho de 2020, né, já estava aí na versão beta da carteira Breeze, se quiser, né, conferir aqui no canal, né, que é a carteira Breeze, a carteira do Roy Schoenfeld, que é o cara que, né, escreveu esse artigo aqui que eu achei interessante de compartilhar, né? Porque ele fala, né, exatamente, ele está, né, nessa fronteira, né, do Bitcoin como um meio de troca, né? Afinal, a Lightning Network é a rede, né, de transferências, pagamentos rápidos em Bitcoin. Então ele vive aí diariamente esse dilema, essa pergunta, né, fazem para ele o tempo inteiro. Vamos ler o artigo aí, eu vou comentar mais a respeito durante a leitura. Essa tradução aqui automática, eu acho que vai ser suficiente. Eu vou tentar, né, corrigir os erros da transação de máquina aqui, tá bom? Vamos lá. A falsa dicotomia entre Bitcoin como reserva de valor e Bitcoin como meio de troca. O uso do Bitcoin como reserva de valor ou meio de troca, né, não é mutuamente exclusivo. Vamos lá. Essa postagem, né, eu já queria ter postado isso aqui há muito tempo. Eu falo muito sobre Bitcoin, né? Como eu falei, o Roy, né, tá na fronteira aí, né, do Bitcoin, tá levando o Bitcoin para frente, né? Em qualquer semana, né, toda semana eu tenho dezenas de conversas sobre Bitcoin com várias pessoas de diferentes setores. E como um pêndulo aí que oscila a cada 2 anos, a narrativa de que o Bitcoin não é o meio de troca continua voltando, né? Sempre tem alguma shitcoin aí, algum motivo escuso para falar, não, o Bitcoin não serve como meio de troca, as taxas são muito altas, Lightning Vaporware, né, não funciona. E o cara vive, né, a realidade, ele vê que funciona, que tá aí, que as pessoas usam. Vamos lá. Mas volta, né, essa narrativa volta. E eu entendo, né? Quando influenciadores, né, da comunidade promovem essas narrativas, as pessoas ouvem. Afinal de contas, eles são influenciadores, né? Eles influenciam pessoas a pensarem de certa maneira. Neste post, eu quero deixar claro, né? Bitcoin é um meio de troca.
agora e no futuro. Além do mais, além disso, seu futuro como reserva de valor depende da sua aceitação como meio de troca. Algumas das pessoas que promovem essa falsa dicotomia entre Bitcoin como reserva de valor e meio de troca, ou um ou outro, estão fazendo isso para o seu próprio interesse. Alguns são apenas aproveitadores, estão querendo aí te enganar, estão querendo vender o seu token. Felizmente, essas pessoas não controlam como o Bitcoin continuará a se desenvolver e a ser desenvolvido. O futuro do Bitcoin depende da nossa inteligência coletiva, aí, como um enxame de vespas, cybervespas ou de abelhas, e nós juntos, ou pequenas formigas, e juntos somos muito inteligentes. Aqui está a conclusão que eventualmente, inevitavelmente chegaremos. A dicotomia do Bitcoin não é dicotomia nenhuma. A durabilidade e as propriedades deflacionárias do Bitcoin são o que o tornam uma boa reserva de valor. A sua divisibilidade, portabilidade, fungibilidade relativa, junto com a sua descentralização e resistência à censura, são o que tornam o Bitcoin um bom meio de troca. Mas essas qualidades pressupõem uma a outra. De fato, você não pode ter uma reserva de valor sem um meio de troca. E por quê? Por que isso? Porque, primeiro ponto, não há valor sem troca. Antes de determinar como essas categorias de reserva de valor e meio de troca se encaixam, elas se misturam, devemos estabelecer o que esses termos significam para o início de conversa. Embora existam diferenças conceituais entre eles, nenhum é realmente pensável sem o outro. Não existe reserva de valor sem meio de troca e vice-versa. Por exemplo, no Bitcoin, eu tenho justo esses dias aí, o Vilela viu um negócio que o Martti Malmi, o developer, o desenvolvedor finlandês Martti Malmi, foi a primeira pessoa a fazer um trade de Bitcoin, a trocar Bitcoin, trocar Bitcoin por dólares. Foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele trocou 5.050 BTCs por 5 dolarzinhos americanos, da época do Obama, no caso. E então, e a primeira transação aconteceu entre o Satoshi e o Ralph Finney, mas essa foi sem valor, não teve valor financeiro. Primeiro trade foi o Martti Malmi em 2009 também, lá por outubro de 2009, isso, dia 12 de outubro, inclusive é o dia que o canal Bitcoinheiros foi fundado, dia 12 de outubro de 2018, exatamente 9 anos depois desse primeiro trade, essa primeira troca aí de Bitcoin por dólares. E o mais conhecido, é o primeiro uso do Bitcoin como meio de pagamento foi em maio de 2010, quando, o Florida Man negociou, Florida Man é o Laszlo, o Laszlo negociou uma pizza, deu 10 mil Bitcoins em troca de 2 pizzas, Alright? Então tá aí, são os primeiros preços, as primeiras trocas, foi o Bitcoin usado como meio de troca, uma troca voluntária entre indivíduos, Isso começou a dar valor, ao Bitcoin, foi os primeiros trades, as primeiras, enfim. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos ler o texto do Roi aí, ele deve chegar nessas coisas também. Comércio de reservas de valores ao longo do tempo. As reservas de valor precisam ser duráveis, e elas precisam reter o seu valor. Isso é óbvio, até aí, óbvio. O que significa, então, reter valor? O que você quer dizer com isso? Há várias ideias sobre a melhor forma de você pensar sobre valor. O Marx, notoriamente, reduziu o valor ao trabalho. Então, quanto mais trabalho fosse investido na produção de uma coisa, mais ela valeria. Mas isso apenas levanta a questão, quanto vale uma unidade de trabalho? E um morango silvestre vale menos do que um que é cultivado, mesmo que ele seja mais gostoso?
Depois, né, também há o valor intrínseco ou objetivo, né, entre aspas. Em finanças, valor intrínseco significa um valor verdadeiro, né, ou objetivo de um ativo, distinto do seu preço de mercado, que é supostamente distorcido por todos os participantes do mercado e suas percepções, né, vistas como erradas. Uma empresa com muitas máquinas de qualidade e um saldo bancário positivo pareceria ter valor, mesmo que as suas ações não valessem nada. Em semântica estrita, né, valor intrínseco significaria que o valor é inerente, né, está na essência da coisa. Mas a realidade é que todo valor é contextual. Né? No meio do deserto, um barril de água vale mais do que todo o ouro do mundo. Para aquela pessoa, né, no meio do deserto, não importa ouro, né? Pode ter todo o ouro do mundo, se não tem água, ela não vai sobreviver. O equipamento de mineração mais rápido já inventado não vale nada para um sadhu. Que eu não sei o que é um sadhu, mas algum... É uma pessoa sânscrita, né? Um budista, né? Para um budista, não vale absolutamente nada para esse budista. Né? Não, ele não se importa, não está nem aí com isso. Né? Para ele o valor está espiritual, né? Tá além. Heranças de família, como os brincos favoritas da sua falecida avó, valem incalculavelmente mais para os membros daquela família do que para qualquer outra pessoa. Né? A lembrança, né, da sua querida vovozinha não tem preço. Não tem preço para você, para sua família. Você não encontrará o seu valor, né, nas suas características objetivas, né, o seu valor intrínseco, aí, entre aspas. É por isso que muitos economistas e bitcoinheiros aí, tradicionais subscrevem a teoria subjetiva do valor. A ideia é que não há valor em um vácuo, né, transacional. O valor emerge de como as pessoas lidam com uma coisa, o que elas estão dispostas a negociar, a pagar por ela. Em algum momento, a oferta agregada atenderá à demanda agregada, né, o preço. E aí, né, as negociações acontecerão. Né? Quando chega aí numa coincidência de quereres, né, as pessoas, ambas as partes, né, voluntariamente chegam aí num comum acordo de um valor de algo, acontece uma troca voluntária. Um preço é apenas o valor de uma coisa expressa em uma quantidade de outra coisa. Um Tag Heuer, né, Connected Calibre E4, é negociado hoje em dia por $1.450, o que equivale a cerca de 0,02 BTC, acho que menos já, né? Menos BTC, o que equivale a, né, bababá. Esse é o primeiro ponto conceitual importante sobre reservas de valor. A menos que sejam trocados em algum momento, não tem valor real, né? Não tem como você definir um valor, né, para aquela reserva. Elas podem ter um valor, né, nocional, uma ideia de quanto, né, pode valer, né, como o valor de um dragão de estimação imaginário. Né? Mas o seu valor real, né, não teria chance de emergir. Né? Você não teria como saber, né, o valor. É como é o problema, né, do comunismo lá. Né? Se não tem trocas voluntárias, não estão acontecendo essas trocas, você não tem como saber o valor, né, das coisas. O segundo ponto, né, é que todas as reservas de valor implicam uma negociação por definição. É só que a negociação é diacrônica. Em outras palavras, a negociação com uma reserva de valor é no mesmo ativo em 2 pontos no tempo. Negocia um valor menor da coisa, A, no presente, por um valor maior da coisa A no futuro. O mesmo ativo, 2 momentos diferentes. Quando pensamos sobre o tempo, né, considere isso. O que significa que uma reserva de valor, né, ganhe valor? Né? O seu valor ele deve ser medido em relação a outra coisa. Em outras palavras, a apreciação, né, o aumento, né, do valor, significa simplesmente que seu preço real futuro excederá o seu preço real atual.
Eu serei capaz de trocar menos dele por mais coisas do futuro do que eu posso hoje. Sem uma negociação, mesmo que seja uma negociação futura não realizada, não há valor. Aí, muitas coisas são duas coisas ao mesmo tempo. Depende apenas de como você as vê. Né? Aqui uma imagem, né? Com essa ilusão aí. Né? Enfim, aqui bonitinho. Vamos lá. Então a primeira coisa aí que a gente falou é o tempo, né? Ou seja, a reserva de valor, né? Ela negocia o tempo, ou seja, você consegue manter valor, energia, né, monetária naquele seu ativo, naquilo, né, que você tem, no caso o Bitcoin, né, a gente está falando, com o tempo. Né? Com o tempo você vai conseguir comprar mais coisas com aquilo que você vai guardar, né? Quanto você vai percebendo isso, mas isso é uma coisa que vai se percebendo com o tempo, né? Com as trocas voluntárias que vão acontecendo, com o histórico que se vai acumulando, né? Dessas trocas voluntárias. Agora vamos falar sobre meios de troca. Os meios de troca, né? No caso, eles fazem negociação, eles permitem que você troque entre ativos, né? Você troque coisas. Os meios de troca precisam ser divisíveis, portáteis e fungíveis. Aqui, a negociação, né, é sincrônica, né, no mesmo tempo, entre diferentes ativos, em vez de ao longo do tempo, né, diacrônica, com o mesmo ativo. Né? São diferentes ativos e não, né, ao longo do tempo com o mesmo ativo. A gente não está buscando essa relação, né, de reserva. Mas se os meios de troca, né, são negociados no presente, por definição, quão curto é esse presente? O que vale mais? Possuir todo o Bitcoin que já foi minerado, mas apenas por um pequeno microsegundo, ou 10 milhões de sets duráveis, né, que você pode decidir quando, né, se livrar deles. Alguma quantidade de retenção de valor e durabilidade é necessária, né, para que um meio de troca funcione. Por exemplo, os cigarros são usados como moeda na prisão. Né? Vocês sabem. Mas os cigarros ficam obsoletos depois de algumas semanas. Né? Então, eles não retêm muito valor. Né? Não retém esse valor muito bem ao longo do tempo. Ele é queimado, né? Essencialmente. Depois de algum tempo, né, ele vai sendo queimado. Aqueles que os têm estão procurando gastá-los rapidamente. O mesmo vale para shitcoins, cujo valor pode desabar na semana que vem. Né? Você precisa aceitar ela e trocar o mais rápido ou rejeitar. Né? De fato, a durabilidade é uma das características que tornam o ouro, por exemplo, um meio de troca melhor do que, digamos, sódio. O ouro resiste a qualquer tipo de corrosão. Então, os nossos descendentes ainda terão a mesma quantidade de ouro para negociar gerações a partir de agora, enquanto o sódio não pode nem se molhar, né, sem ser destruído totalmente. Straight out. Straight out? I should probably throw it that way, huh? Yeah, throw it that way. Good frisbee. Ready? All right, ready? Everybody ready? 3. 2, 1. Oh, that's a little. Olá, bicho. Sódio explode quando quando molha. Então, ó, se você guardar sódio, né, tiver uma enchente, vai explodir o seu sódio, né? Você tem que guardar em outras condições, enfim, né? Não é uma boa reserva, e não é algo que é bom para você trocar, né? Então, se você consegue um pouco de sódio, né, na sua troca voluntária por alguma outra coisa, você tem que se livrar dele o mais rápido possível para alguém que saiba lidar, né, com ele. Então, embora conceitualmente os meios de troca sejam trocados instantaneamente no presente, falando de forma prática, eles existem em um mundo temporal de pessoas com vidas finitas, férias curtas e longas horas em salas de espera. O meio de troca que retém o seu valor vale mais, né, do que um meio de troca perecível, mantendo-se tudo igual. Ó, uma notinha aqui interessante, que quanto mais perecível algo é, né, maior a sua escassez também. Mas não vamos devagar, né, porque pode ser até bom, né, se você souber como lidar com essa perecibilidade.
por exemplo, o sódio que explode na água, né? Se você souber lidar com sódio, de repente, né, se a gente vive num mundo marítimo, né, e só você sabe lidar com o sódio pode ser escasso e você conseguir reter valor nele também, né? Mas enfim, ele não quer devagar, eu também não. E os meios de troca reforçam a teoria subjetiva do valor. Se ninguém quer comprar a sua massa artesanal de especiarias de abóbora, né, pelo preço que você está pedindo, Pumpkin Spice Pasta. Stupid Food tá aqui, né? E se ninguém quer comprar essa sua Stupid Food, sua comida idiota, pelo preço que você está pedindo, você pode dizer, né, que todos estão errados, que ninguém reconhece seu valor intrínseco ou o valor das horas que você investiu para fazer aquilo. Claro que não. Né? Essa monstruosidade vale o que as pessoas estão dispostas a trocar por ela. Nada mais, nada menos. Sem uma teoria subjetiva e contextual do valor, é difícil conceituar, né, um meio de troca para início de conversa, em primeiro lugar. E aí? Convergência entre reserva de valor e meio de troca. Então, há alguns casos extremos de cada lado, onde as propriedades do ativo, né, o recomendam como uma reserva de valor ou como um meio de troca. Quanto mais difícil for negociar um ativo, é mais possível, né? Seria mais parecido com uma reserva de valor. Quanto mais rápido um ativo se degrada, né, mais ele se pareceria com um meio de troca, né, até certo ponto. Sem alguma negociabilidade, uma reserva de valor não tem valor e não é mais uma reserva de valor. Sem alguma durabilidade, um meio de troca não tem valor, ou dificilmente ele vai conseguir, né, um valor. Né? Então não é mais um meio de troca. Mas alguns ativos caem mais para um lado ou para outro. O meio, no entanto, aí, está longe de ser vazio. É onde você encontrará as coisas realmente boas, como o ouro, títulos ao portador, moeda forte, né, e o Bitcoin. Claro, o que os torna excelentes é que eles compartilham os atributos de reserva de valor e meio de troca. Esses ativos são mais ou menos fungíveis, portáteis e divisíveis, assim como bons meios de troca. E seu valor é durável, assim como boas reservas de valor. Se as pessoas os negociam em alta velocidade, se parecem mais com meios de troca. Se as negociações ocorrem em intervalos maiores, então se parecem mais com uma reserva de valor. Mas a essência é a mesma. É o contexto e a atividade que mudam como nós vemos, né, essas coisas. Aí aqui, reservas de valor, herança, né, familiar ou um Picasso roubado. Né? São boas reservas de valor, mas são difíceis. Né? Não é um bom meio de troca. Né? Cigarros na prisão e bolívares venezuelanos, ótimos meios de troca, funcionam, né? Com meio de troca assim, né? Rápido, mais rápido, tem que ser rápido. Você pegou um bolívar venezuelano, você não fica em bolívar venezuelano por muito tempo, né? O cigarro na prisão também, né? Você fuma ele porque amanhã vai vir o Zezinho te roubar, né? O cigarro. E, né, no meio aí, a gente tem coisas como Bitcoin, ouro, né, moedas fortes, né, de fato, sonantes, e bondes, ele chama aqui, enfim, né, hoje em dia é o que é considerado, né, fácil de você ter, né, a máfia estatal te garante, né, esses bondes, né, então você pode ir lá, né, a ilusão das moedas depende, né, das moedas fracas, né, depende disso aí, então você tem uma certa garantia boa, né, de que você consiga, né, trocar eles no mercado, enfim. Então vai servir bem aí como reserva de valor, meio de troca, né? Vai ter alta liquidez, né? É isso aí. Contraste essa feliz coincidência com a alegação de dicotomia. Ou seja, o que é o Bitcoin como uma reserva de valor exclusivamente, ou seja, sem funcionar como um meio de troca,
em vez de reconhecer e perceber o potencial do Bitcoin, a hipótese, né, de que é apenas uma reserva de valor o absolve de ter que ser negociado. Mas como se emerge valor de transações, né, sem transações, em um vácuo, uma reserva de valor que nunca funciona como meio de troca, não tem um valor detectável, né? Não tem como a gente definir valor. A ideia de que o Bitcoin é apenas uma reserva de valor nem sequer está errada. É pseudociência, né? É incoerente. Ela está afirmando que o Bitcoin é uma reserva de valor, enquanto o remove dos únicos tipos de contexto que poderiam nos permitir determinar o seu valor. Então, reserva de valor e meio de troca, né, são, logicamente, inseparáveis. Uma reserva de valor é um meio de troca em câmera lenta transacional. Né? Transaciona mais lento no tempo, né? As pessoas decidem, né, segurar, preferem guardar mais, né, essa reserva, mas ela sim, né, é um meio de troca apenas no tempo. Né? A pessoa segura ela no tempo porque sabe que ela retém valor no tempo, ok? E um meio de troca, né, algo que é usado como meio de troca, é uma reserva de valor com velocidade de negociação aumentada. Mas chega de teoria, né? É assim que as coisas sempre foram, ou pelo menos até onde a arqueologia nos permite ver. Voltaremos ao Bitcoin em um minuto, mas vamos olhar para sua árvore genealógica primeiro. A coincidência de reserva de valor e meio de troca é uma realidade empírica que remonta a milênios. Passado. Armazenando e negociando ativos ao longo da história. Além da teoria, a história fornece evidências para a convergência de reserva de valor e meio de troca. A história contém uma série de ativos que funcionam como meio de troca e reserva de valor, porque, se eles estão em demanda, você pode negociá-los. E se você pode negociá-los, então é bom, né, ter um estoque de armazenado aí para você negociar, fazer suas negociações. Reserva de valor e meio de troca são e sempre foram dois lados da mesma moeda. Vamos lá. Lingotes de bronze. A sobreposição de reserva de valor e meio de troca é ilustrada lindamente pelos lingotes de couro de boi da Idade do Bronze. Esses lingotes tinham o formato de couro de boi. Vinham em pesos aproximadamente padronizados, geralmente em torno de 30 quilos. Continham cobre ou estanho relativamente puros e eram passados por todo o Mediterrâneo, né, trocados ali em todo o Mediterrâneo e além do Mediterrâneo, a partir do segundo milênio, né, antes de Cristo, a Idade do Bronze. Como todo mundo estava usando bronze, cobre e estanho, os dois ingredientes para fazer bronze, mantiveram seu valor muito bem. Todo mundo podia usá-los. A demanda era alta e estável. Eles também eram relativamente fáceis de armazenar. Tá aí. Um lingote de couro de boi, de cobre do Chipre, também conhecido, né, como o Bitcoin da Idade de Bronze. Tá aí. Isso aí, essa é a peça, né, de cobre utilizada aí para armazenar valor, né? O pessoal conhecia esse lingote aí. Além disso, também era relativamente fácil de transportar. Uma carga de lingotes encontrada em um naufrágio aí de 1327 a.C. continha metal originário do Uzbequistão, Turquia, Sardenha e Cornualha. Carruagens ainda eram uma tecnologia relativamente nova, mas esses pedaços de metal estavam atravessando o mundo conhecido, mais longe do que praticamente qualquer humano teria viajado, porque estavam conectados a sistemas de distribuição, troca e comércio internacionais. Agora digamos que você é um pescador da Idade do Bronze que se depara com uma carga afundada de lingotes. Eles são
uma reserva de valor ou um meio de troca? Bem, se você teve uma boa temporada, pode estar se sentindo rico, então você os guarda para um dia chuvoso. Nesse caso, é uma reserva de valor. Se por outro lado, os peixes não estão mordendo a sua isca, né? Você precisa aí de alguma liquidez. Então você provavelmente vai negociar eles rapidamente. E nesse caso, vão servir como meio de troca. Mas como você saberia que eles valiam a pena, né? Que valeria a pena você guardar se eles não estivessem sendo negociados em algum lugar para revelar o seu valor, para você ver, né, quanto você poderia vender ele no mercado, se não tivesse um comprador de lingotes, né, ou alguém aceitando lingotes por um produto que você quer, né, e com quem você poderia negociar, se não houvesse contrapartes por aí convencidas, né, de que possuir alguns lingotes, né, ter umas reservinhas de lingotes, não é uma decisão financeira sábia, né, uma boa decisão. Os materiais duráveis e de alta demanda dos lingotes de couro de boi os tornavam boa reserva de valor, e seus tamanhos padronizados e portabilidade os tornavam, né, um bom meio de troca. Os lingotes eram ambos, né, simultaneamente, porque cada uso, né, implica o outro. Ouro. Os humanos começaram a colecionar ouro alguns milênios antes de entrarem no bronze. Mas a princípio, o ouro era usado unicamente, principalmente para propósitos decorativos e sagrados, como estátuas e joias cerimoniais. Como tais objetos não são fungíveis, né, as estátuas e as joias, não eram um bom meio de troca, né, não eram ruim. E as negociações eram muito pouco frequentes, né, desses objetos. A baixa velocidade de negociação era devido à impossibilidade de encontrar um preço, né? Os donos de objetos cerimoniais sempre os valorizavam mais do que qualquer contraparte, né? Tinha um valor como de herança, né? Um valor sagrado até, né? De certa forma, para esses pagões, né? As moedas de ouro padronizadas só começaram a aparecer por volta aí do século 7 a.C., cerca de 1000 anos depois dos lingotes, né, os lingotes de cobre. Curiosamente, elas apareceram na China e na Anatólia, na Turquia, na mesma época. Como moedas, o ouro finalmente se tornou fungível, o que aumentou a velocidade de negociação e aproximou os usos, né, de reserva de valor e meio de troca. As moedas também ofereciam algumas vantagens sobre os lingotes de couro de boi. Uma moeda não pesa 30 quilos, né? O ouro não corrói, né, e não tinha muitos outros usos, ainda era, né, muito pouco usado, não tinha computador, chip, né, ou implante dentário, como o pessoal falou hoje que tem valor, o Peter Schiff, né, fala que tem valores intrínsecos, ainda não tinha, quase não tinha nenhum valor, né, o ouro era só, ou joia, né, nem joia era muito popular. Então a oferta, né, não precisava competir com a demanda por coisas úteis, como arados e espadas, né, que eram feitas de bronze, né? O bronze não tinha essa utilidade, esse valor utilitário. As moedas de ouro eram tão eficazes como reserva de valor e meio de troca que basicamente todo mundo começou a usá-las, como o áureo romano, o dinar almoravida, o dobrão espanhol, o tucugahuacoban e por aí vai. Mesmo agora, né, 2.600 anos depois, países da Armênia, a Tuvalu, né, uma ilha aí, estão cunhando e circulando moedas de ouro para as pessoas guardarem e negociarem, armazenarem e trocarem. Aí, ó, os efésios viam o ouro como uma reserva de valor em meio de troca há 2.600 anos. E a ideia está tão enraizada que o dinheiro em videogames, né, hoje em dia, até hoje em dia, é frequentemente representado como moeda de ouro, né? As moedas do tio Patinhas, né? A gente cresceu, né, com isso aí e ainda pensava que tinha ouro no banco, né? que o dólar era lastreado em ouro, né? Lá nos cofres
da Fed, do Fed, né? Todo mundo aqui acreditava nesse conto. Tava acreditando até hoje, até antes de conhecer o Bitcoin, eu acreditava nesse conto das moedinhas de ouro, não moedinha, né? Barra de ouro no cofre lá, que isso dava o valor à moeda fiduciária, o papelzinho colorido que a gente trocava aí na rua. Eu acreditava nisso. Tem gente que ainda acredita nisso. Está aprendendo aqui hoje, talvez, que não é mais assim, não tem mais lastro em ouro. Mas até hoje a gente ainda tinha essa percepção. Muita gente ainda tem essa percepção. E o ouro é forte nesse sentido, né? Tem ainda essa percepção forte de ser uma boa reserva de valor. Novamente, né? O uso de moedas de ouro como meio de troca tornou o ouro uma reserva de valor mais óbvia e difundida. E seu amplo reconhecimento como uma reserva de valor as tornou, né, um meio de troca mais líquido. Mais gente, né, aceita ouro como pagamento por qualquer coisa. Né? Aceita ouro por qualquer coisa. O ouro é um consenso, né, de que ouro guarda valor no tempo, porque historicamente, né, assim sempre foi. 2.600 anos é muito tempo, né? Enfim. Wampum, vamos lá, no século XVII, os primeiros colonos europeus na costa atlântica da América do Norte e os povos indígenas do continente estavam se conhecendo. Os mundos que eles conheciam eram radicalmente diferentes. Nenhuma língua comum, nenhuma religião comum, nenhuma história comum, tecnologia radicalmente diferente, cosmologias radicalmente diferentes. Mas como os humanos fazem, eles começaram a negociar rapidamente, né? Fazer negócios sem reserva de valor e meio de troca, né? Comumente reconhecido, é difícil negociar, né? Negociar fica difícil, né? No caso. No começo, peles de animais tinham um certo valor, mas eram volumosas. Seu valor não era padronizado, podia se degradar, etc. Não é uma boa reserva. Eram melhores do que nada, né? Como reserva e meio de troca, mas não eram ideais, como nenhuma delas. Continhas de vidros venezianas também funcionavam, mas levar contas de Veneza para as colônias europeias do Novo Mundo podia levar meses, talvez anos. Então, em 1622, um comerciante holandês chamado Jacques Selekens tomou um Pequot Sachem, que é um tipo de chefe, né, dessa tribo, como refém e exigiu resgate. O pessoal do Sachem trouxe para ele elequens de 280 jardas, né, 256 metros mais ou menos, de contas brancas e roxas, feitas de conchas de moluscos, o wampum. Aparentemente, eles nunca tinham usado o wampum como dinheiro antes, e mesmo neste caso, o resgate tinha valor principalmente simbólico, como resgatar um príncipe enviando um cetro cerimonial sofisticado. Mas Elekens era um comerciante, e embora ele não tenha entendido, né, o valor simbólico transcendente do wampum, ele viu o seu valor monetário profano imediatamente. Se você pode comprar a liberdade de um chefe com wampum, o que você poderia comprar, né, com mais desse wampum, né, que eles tanto valorizam, esses índios primitivos? Logo, é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Porra, eu vou criar shitcoin, porque olha esses primitivos comprando shitcoin, esses meme tokens. Né? Oh, funciona! É como, né, o pessoal, é como esses navegadores, aí tem um monte de ameríndio aí, shitcoinheiro, memecoinheiro. O cara vê, né? Abre o olho, pô, eu não entendo, não vale nada isso aí. Eu sei que não vale nada, mas eu vou fazer, vou dar pra eles o que eles querem. Tá aí, né? É mais ou menos a mesma dinâmica, né? A mesma dinâmica. Então, vamos lá. Se você... Não vou devagar, né? Então, né, pô, dá para comprar a liberdade de um chefe com esse wampum, o que você poderia mais, né? Comprar com mais disso aí. Eu tenho que conseguir mais isso aí. Esse wampum aí é um negócio, aqui eu vou comprar tudo desses caras com esses wampum. Logo, os europeus já estavam forçando, né? Forçando algumas tribos a produzir o wampum,
né? Ele era negociado em unidades de comprimento, como tantas peles por tantas braças, né? Um braço, né? Ou 6 pés, né? Uma braça de contas de wampum. 1,8, tá aqui, é o wampum aí, né? É 1 metro, 1,8 metros, tá aí, né? Das conchas, desse negócio feito dessa concha, desse molusco, né? O wampum e as conchas das quais era feito, como moedas de ouro e minério de ouro bruto das colônias. Era tipo, né, para eles, para as colônias, para os indígenas, isso aqui valia, né, como ouro pro europeu. O wampum rapidamente, então ele, né, o europeu trocava com o índio, né, fazia o wampum pro índio, trocava por ouro, trocava por terra, trocava por, né, casava com a esposa do chefe, fazia, né, relações comerciais. O wampum rapidamente se tornou meio de troca oficial. Várias colônias adotaram contas de wampum em valores padronizados como uma moeda aí de curso legal. Uma prática que continuou por cerca de um século, né? Um século de shitcoinagem. E o wampum era naturalmente atraente como um meio de troca. Os colonos europeus rapidamente começaram a tentar acumular grandes quantidades aí dessa moeda, e a mudança de controle dessa moeda determinou qual potência teria o controle do comércio europeu indígena. Eles não estavam apenas negociando com ela, eles estavam construindo reservas dessa moeda. Ou seja, começaram a fazer reservas disso aí. Porque tem uma escassez, né? Tem um limite, né, de criação de molusco. Mas tá, com o tempo, obviamente, né? Foi se distorcendo essa criação, foi se criando, né? Imagino muito mais molusco do que do que se acontecia naturalmente, né, lá na região, né? Mas tudo bem, durou 100 anos esse comércio. Então estavam construindo, né, reservas dessa moeda, estavam armazenando o meio de troca para o seu valor futuro, né? E o seu valor futuro tornou um ativo eficaz, né, para negociar no dia de hoje, ou seja, a expectativa de, né, que aquilo ia ter maior valor no futuro fazia com que as pessoas quisessem, né, ter aquele wampum, aquela continha, né, trocar aquela continha por algo, né, que ela tem hoje, ela como é que chama? Abrir mão, né, do produto hoje para ter, né, uma melhor no futuro. As palavras ouro e wampum ainda significam dinheiro em certos contextos, né? Então ainda significa wampum, ainda significa dinheiro. Tá aqui, ó. Wampum, origem do chifre. Tá aqui, ó. Aqui um wampum aqui pra gente ver. Bonito, né? Bonitinho isso. Ainda deve ter valor, ainda existe, né? Deve ter algum valor, claro. Não é... Pô, historicamente, né? Deve ter gente que tá em museu, né? Hoje em dia. Mas tá aí. Bacana. Não conhecia aí o wampum, essa história do wampum, né? A gente conhece as histórias do padrão Bitcoin, né? E também as histórias do Nick Szabo. Então, acho que o Nick Szabo sim. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Sem devagar. O dólar americano, USD. O poder de criar dinheiro está consagrado na Constituição dos Estados Unidos e o ato de, né, Coinage Act de 1792 fixou o valor do novo dólar ao dólar de prata espanhol em uma quantidade fixa de 416 grãos de prata. Eagles, né, águias, eram efetivamente moedas de 10 dólares, que deveriam conter 270 grãos de ouro. Ou seja, quando foi criado, né, foi consagrado esse dinheiro, o dólar, na Constituição Americana, em 1792, ele, né, tinha esse lastro em uma reserva de valor com efeito Linde, né, com efeito de acúmulo de valor com o tempo, reserva de valor provada, comprovada, no caso, prata e ouro. Os arquitetos do dólar estavam alavancando o contexto histórico que todos já entendiam, né? Metais preciosos funcionam tanto como meios de troca quanto como reserva de valor.
Depois de 3 milênios e meio, né, a notícia se espalhou. Como tende a acontecer com a espécie, as moedas foram desvalorizadas ao longo do tempo, o que significa que os cunhadores continuaram diminuindo gradualmente a quantidade de metais preciosos contidos nas moedas. É assim, né, que a inflação funciona com um meio de troca que é indexado para manter o seu valor como uma reserva de valor. Você ainda pode cunhar a mesma quantia a um custo menor, manipulando o indexador, né, o centralizador, no caso. Tecnologia tão boa que viu apenas pequenas atualizações ao longo de 2 milênios. 2 milênios e meio, pequenas atualizações na cunhagem de moedas. O Gold Standard Act de 1900, né, o Ato Padrão Ouro de 1900, endureceu a paridade ao tornar cada dólar resgatável por uma quantia fixa de 25,8 grãos de ouro, 90% puro. Então, se as notas de dólar fossem resgatáveis por ouro, isso as tornaria um meio de troca ou uma reserva de valor. As notas circularam, mas o governo dos Estados Unidos estava comprometido em armazenar uma quantia equivalente de ouro para manter o seu valor. O ouro pode parecer uma reserva de valor e as notas podem parecer um meio de troca, mas elas eram equivalentes, então é apenas o uso que difere, né? Não qualquer natureza mais profunda. Ou pelo menos, né, na teoria. Quando a Grande Depressão atingiu, houve uma corrida ao Federal Reserve, né, o Banco Central Americano. As pessoas estavam preocupadas com a viabilidade contínua, né, do dólar como um meio de troca. Então começaram a resgatar seus dólares por ouro. Quando o Federal Reserve ficou preocupado com a sua própria capacidade de continuar convertendo dólares por ouro, o presidente Roosevelt suspendeu o padrão ouro. Mas, é claro, os depósitos bancários não caíram para zero. Então o dólar continuou a funcionar como uma reserva de valor e meio de troca. E as pessoas estavam acumulando ouro para que pudessem negociá-lo apenas no caso do dólar, né, perder sua utilidade como uma reserva de valor e meio de troca. Mas tanto o dólar quanto o ouro mantiveram ambas as funções. O padrão ouro retornou com o sistema de Bretton Woods após a Segunda Guerra Mundial, né, quando veio muito ouro da Europa para as reservas americanas. Né, eles falaram, ok, dá para continuar. Tem ouro aqui. Mas dessa vez, o dólar foi fixado em 35 dólares por onça de ouro, ou seja, menos, né, do que inicialmente. Né? E os bancos centrais ao redor do mundo podiam trocar os seus dólares por ouro a essa taxa. Né? Isso efetivamente, ou seja, atraiu, né, mais ouro para os cofres americanos. Né? Falaram, não, beleza, a gente paga, está aqui, a gente garante. Quem a garantia sou eu, disse, né, o Federal Reserve. Isso efetivamente tornou, né, o dólar a moeda mais forte e por meio de taxas de câmbio fixas, deveriam reforçar outras moedas também. Como antes, a equivalência por meio de resgate praticamente apaga qualquer, né, distinção prática no dia a dia. Né? Na prática, realmente, sim tem distinção, e a gente sabe que tem, e quem confiou, né, se ferrou. Mas na prática, ali no dia a dia, na ilusão, né, funciona. Então não tinha essa meio de reserva de valor, meio de troca, né? O dólar servia como ambos, né? Servia realmente, as pessoas, né, na ilusão viam como igual. Por uma série de razões complicadas, né, que podem ser simplificadas de forma reducionista para pressão inflacionária, né? Ou seja, a versão perversa do próprio decreto, né, de os números sobem, os Estados Unidos tiveram que abandonar o padrão ouro internacional de Bretton Woods em 1971. Né? Ou seja, os caras, né, não cumpriram a promessa, né, de ter essas reservas. Né? Fizeram a festa, né, com esse poder aí de impressão de dólar, enfim. Embora esse tenha sido um ponto de virada importante para os historiadores econômicos,
o dólar continua sendo uma reserva de valor e um meio de troca. De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, cerca de 60% das reservas cambiais globais são mantidas em dólar, cerca de 3 vezes mais do que o concorrente mais próximo. Os outros países armazenam dólar e, caso precisem, trocar por sua própria moeda para sustentar o valor da sua própria moeda, para sustentar o câmbio, que é o que a gente vê no Brasil acontecendo. O Banco Central brasileiro é um dos grandes compradores de dólares, ele vende no mercado para tentar sustentar o câmbio da sua moeda fraca, ou para comprar necessidade, para fazer negócios internacionais, em caso de emergência. Mesmo sem lastro em ouro, a demanda por dólares é espantosa. Países estrangeiros detêm 8,8 trilhões em dívida americana. São notas promissórias a serem pagas em dólares em algum momento no futuro. O que pareceria ser uma reserva de valor clássica. Você está pensando no futuro, você está comprando essa dívida porque você acredita que aquele dólar vai ter valor no futuro, vai seguir tendo valor no futuro. Reserva de valor clássica. E a maior parte do comércio internacional é faturado e liquidado em dólares. Mesmo na Europa, continente com a sua própria moeda comum, mais de 20% do comércio é liquidado em dólares. A demanda notavelmente resiliente por greenbacks, greenbacks é como a gente chama o dólar, greenbacks, as moedas, a nota de dólar, dá aos Estados Unidos green, porque é verde, e back, porque ela era lastreada, não é mais, não é nem verde, eu acho, direito, é meio verde ainda, mas back, o único back é a força, o poderio militar americano, acho, hoje em dia, por aí. Dá aos Estados Unidos, como seu cunhador, uma posição privilegiada. O fenômeno dos petrodólares ilustra como o dólar permaneceu dominante desde o colapso do padrão ouro. Exportadores de petróleo vendem petróleo por dólar, ou seja, como o dólar é usado como a moeda para comprar petróleo, o petróleo é o combustível para qualquer economia, você precisa de petróleo, tanto para transporte quanto para indústria. Rapidamente, então, como eles fecharam o contrato com o petróleo, e o dólar foi forçado, entre aspas, forçado não, é um acordo mútuo, com a arma na cabeça, mas é um acordo mútuo entre essas partes. Se a pessoa não gosta do acordo, ela termina desaparecendo, mas... Então, mas, enfim, exploradores de petróleo vendem petróleo por dólar e eles rapidamente acumulam grandes reservas de dólar. Então, esses exportadores de petróleo, eles também precisam gastar esses dólares. Acontece que os Estados Unidos estão sempre ansiosos para vender bills do Tesouro americano. São as notas promissórias americanas por dólares para financiar os seus 35 trilhões em dívida, ok? Enquanto outros países mantiveram essa dívida, eles têm interesse em preservar. Tem outros países que têm essa dívida, eles dependem do dólar, eles estão comprados na dívida americana, então eles estão, e é para o futuro, então eles estão usando como reserva de valor, então eles também, o interesse é mútuo, tem um interesse, incentivos mútuos para preservar o valor do dólar. Enquanto o dólar puder reter seu valor, ele continua útil para o comércio. Enquanto ele continuar útil para o comércio, outros países acumularão dólares e dívidas denominadas em dólares. Parece um esquema de Ponzi? Aí ele fala, bem, não é um esquema Ponzi, exatamente. Parece, mas não é. Em suma, as reservas estrangeiras, ou seja, porque os incentivos de outros países estão alinhados ao dólar, eles precisam que essa ilusão do dólar se mantenha, e não é só uma ilusão, é real. Tem pessoas comprando, muitos países compram essa dívida americana. Então eles permitem que os Estados Unidos,
negociem em múltiplo, né? Trading multiple. Né? Eles sempre têm uma percepção de que ele pode valer mais, ok? Mantenha, então, esse pensamento aí. Segura esse pensamento, segura essa ideia. Vamos lá. Sim, Bitcoin é uma reserva de valor e um meio de troca. Bitcoin é o mais recente descendente dessa linhagem de reservas de valor facilmente negociáveis, ou seja, de meios de troca que as pessoas gostam de acumular porque mantém o seu valor no tempo. No entanto, há uma alegação generalizada e frequentemente repetida de que o Bitcoin é apenas uma reserva de valor. De fato, é por isso que eu estou escrevendo este artigo. É por isso que eu sinto que o ônus da prova está sobre mim, que eu devo demonstrar aqui a viabilidade do Bitcoin como um meio de troca. Até agora eu apresentei algumas ideias teóricas, né, de como reservas de valor e meios de troca são conceitualmente inseparáveis. Cobri vários exemplos históricos para demonstrar que essa pressuposição mútua né, como as coisas têm funcionado desde que a história, né, até onde a gente pode ir atrás na história. Né, tem muitos exemplos disso na história. Então agora vamos nos voltar para o Bitcoin, que é apenas uma nova tecnologia seguindo padrões estabelecidos. Meio de troca e reserva de valor andam juntos, porque assim é a natureza, né? Uma reserva de valor e meio de troca, né? Não existe um sem o outro, né? Mutualmente, né? Inclusivos, né? Tá aí. Transações na casa dos trilhões. Sabemos que o Bitcoin funciona como um meio de troca porque as pessoas movimentam Bitcoin. E movimentam muito. Tirando aí o que a gente considera heuristicamente como endereços de troco, né? A River estima que 14,9 trilhões em pagamentos foram liquidados com Bitcoin, só em 2022. Então, mesmo que você tenha o equivalente em dólares, né, a 400,9 trilhões, então, mesmo que 74% dos Bitcoins, né, não se movam há mais de 6 meses, o Bitcoin, a movimentação de Bitcoin é equivalente aos PIBs combinados da Alemanha, Japão, Índia e Canadá, né? Ou seja, em apenas um ano trocou mão entre pessoas, entre indivíduos. Ou seja, é muita troca que acontece na rede Bitcoin. Além disso, negociação de Bitcoin. Há cerca de 2,35 milhões de BTC em contas de exchanges, né, em contas de corretoras. Cerca, né, 2,35 milhões são, hoje em dia, são quase 235 bilhões, né, de dólares, hoje em dia. Isso deve ser intrigante, né, porque autonomia e autocustódia, a autocustódia de Bitcoin, são dois dos principais pontos de venda, né, do Bitcoin. Se o Bitcoin é apenas uma reserva de valor, por que alguém o confiaria, né, uma contraparte, uma corretora, em vez de mantê-lo, né, no seu armazenamento privado, frio? Se é apenas uma reserva de valor, por que você não armazenaria da forma mais segura possível, especialmente considerando que um armazenamento, né, decentemente seguro de Bitcoin é tão barato, né, quanto um pedacinho de papel, ou um pedaço de metal, de aço, aí que você pode... Muito barato, é barato armazenar Bitcoin, pode ser grandes valores, altos, e é assimétrica, né? Então, se é só reserva de valor, por que ainda tem, né, em corretora? Né? Não faz sentido. A razão pela qual mais de 1 em cada 10 Bitcoins, né, que existem hoje estão, né, em corretoras é para facilitar a negociação, né? Obviamente. Essas corretoras, essas exchanges, são exatamente isso, né? Onde as pessoas vão para negociar um ativo por outro. O Bitcoin funciona perfeitamente como meio de troca para essas negociações, porque nenhuma outra criptomoeda chega perto da demanda por Bitcoin, seja por capitalização de mercado ou preço unitário. O Bitcoin está em outro nível, está na sua própria liga, né? Uma liga onde ele é o único. A única outra moeda que pode competir em qualquer métrica, né, interessante é o SDT, né, ou essas stablecoins, né, no geral de dólar, né, que é o dólar que é o nosso, né, é o chefe, né, o grande chefe, o boss, né, do nosso jogo
né, do nosso banco imobiliário aqui, cujo volume de negociação é aproximadamente o dobro, né, dos impressionantes 26 bilhões, né, de dólares, né, a gente até usa o dólar, né, como medida, 26 bilhões de dólares por dia do Bitcoin naquele momento, né, quando ele escreveu isso aí no final de 2024. E isso provavelmente ocorre porque o Tether, né, a empresa Tether, no caso do USDT, lucra, né, com o domínio decrescente do legado global, né, do meio de troca global, né, legado, legacy, né, o dólar. Né, tá decrescente, mas continua tá sendo usado, ainda é importante, né? Eles pegaram a marca dólar, colocaram ali no cyberespaço, né? Então a Tether foi muito malandra, né, de ser aí o pioneiro das stablecoins. E está recebendo muita grana por isso, né? Enfim, são um dos maiores compradores também de dívida americana hoje em dia, como outros países. Eles também não estão, ou seja, a Tether é nossa inimiga, entre aspas. Eles também estão, apesar de a gente achar, né, que eles são, né, amigos, eles também ajudam, claro, o Bitcoin é importante para eles, né, o desenvolvimento do Bitcoin, mas não é. De certa forma, eles estão na cama, né? O sucesso deles depende do sucesso do dólar, né? Contínuo sucesso do dólar. Né? Ok? Vamos lá. Se o Bitcoin fosse apenas, né, uma reserva de valor, ninguém deixaria o seu tesouro numa corretora. Né? E a velocidade de negociação seria minúscula. Mas eles deixam. Né? Então, não é só uma reserva de valor. Além disso, comerciantes aceitam Bitcoin. Né? Algumas pessoas podem dizer, né, que o Bitcoin é um meio de troca entre tech boys, né, entre entendidos financeiros, né, entre a elite. Ele não penetrou, né, na economia real, do jeito aí que um meio de troca real, né, deveria. Mas tem exemplos aí de Bitcoin circulando, sim, na economia real, né, suficientes para refutar essa alegação. A gente tem sorte. Os varejistas estão usando o Bitcoin como meio de troca, porque ele já oferece benefícios concretos. Veja um exemplo aí do recente relatório da River, né? Atoms, uma empresa de calçados do Brooklyn. Em 2021, a Atoms começou a aceitar Bitcoin como pagamento e lançou um tênis com o tema Bitcoin. A Atoms aceita Bitcoin como meio de troca, né? Os consumidores pagam pelos sapatos com Bitcoins. Então a Atoms o mantém como uma reserva de valor, até, né, que surja alguma necessidade. Ou seja, a empresa, né, ela recebe dólares, recebe Bitcoin. Ela usa primeiro os dólares, né, e os Bitcoins, ela adotou a prática de, ok, vamos receber Bitcoin, aceitamos, né, como meio de troca, mas armazenamos, não usamos como meio de troca até que surja uma necessidade. E quando isso acontece, o seu Bitcoin, a reserva de valor, é automaticamente Bitcoin, meio de troca negociável. Segue sendo, né? Porque é o mesmo Bitcoin. Né? Muita gente faz isso. Pô, a gente recebeu até no último consultório Bitcoin um dentista que queria fazer isso. Queria, inclusive, ao invés de receber Pix, receber Bitcoin no lugar de Pix. Né? Tava falando até nesse caso. E a ideia é essa, né? Acumular uma moeda que ela considera melhor reserva de valor do que o real bolivariano, né? Por exemplo, nesse caso. A Atoms, né? E aqui a gente está falando de uma empresa no Brooklyn, né? Que eles acumulam dólares, que é a melhor moeda, né? Pô, Então, ela prova que a dicotomia é estritamente conceitual e equivocada. O Bitcoin real é tanto uma reserva de valor quanto meio de troca. Depende apenas, né, do como o dono, como é que a pessoa que está recebendo, né, está usando, né, no momento. E a Atoms não está sozinha nisso, né, nem de longe. A Balenciaga aceita Bitcoin, Tag Heuer aceita Bitcoin, AMC, o Cinema AMC, PayPal, Twitch Ferrari, Proton Mail, o Proton aceita Bitcoin. Alguém vai dizer que a AMC e o PayPal são fornecedores de nicho conhecidos apenas por nerds com hobbies financeiros obscuros? Né? Não, né? São empresas usadas por todo mundo. Né? Essas marcas famosas e globais estão segurando o Bitcoin como uma reserva de valor ou negociando como meio de troca? Aí está esse pensamento dicotômico novamente. Né? Bitcoin é um ativo divisível, fungível e durável.
Eles podem mantê-lo pelo tempo se quiserem e negociá-lo a qualquer momento também se quiserem. Podem aceitá-lo, gastá-lo, emprestá-lo, o que for, né? A decisão é deles. O Bitcoin não tem essência, né? É fundamental. É para qualquer coisa que eles ou nós usemos, né? Aí algumas empresas que aceitam Bitcoin, mas você também, né? Bitcoinheiro, autônomo, certamente aceita Bitcoin, né? Não é só grandes empresas que importam, né? Todos os meios de troca e reservas de valor são apenas betas, né? Então, todos em fases de teste o tempo inteiro, né? Outra grande lição dos exemplos acima é que reservas de valor e meios de troca nunca param de evoluir. A fintech, lá da Idade do Bronze, era sobre padronizar lingotes e purificar os metais que eles continham, né? Ou, para a classe dominante, né? Talvez, como desvalorizar melhor, né? Sem que os plebeus percebam, né? E como o dólar acontece hoje, né? A fintech, a grande desenvolvimento tecnológico é como vamos enganar melhor, né? O pessoal para eles continuarem acreditando no dólar. Mesma coisa sempre foi, né? Com o tempo, né? Esses meios de troca e reserva de valores que foram dominados por entidades centralizadoras, né? Estatais, né? No geral. Estatal, governamental, né? Melhor dizendo. Como as reservas de valores, meios de troca, são projetados, afeta como nós os usamos. O que influencia o seu design, o que afeta como os usamos e assim por diante. Mas a evolução é sempre sobre otimização local, né? Nunca perfeição. Então sempre haverá espaço para melhorias. O dinheiro bom sempre serviu tanto como reserva de valor como meio de troca. E o Bitcoin ainda tem espaço para crescer. Vamos considerar as áreas, né, onde o Bitcoin poderia usar, né, onde a gente poderia otimizar, né, mais o Bitcoin. A vantagem da moeda fiduciária estatal como pioneira, moeda fiat. Se a gente perguntar, né, virtualmente aí todo bitcoinheiro vai preferir receber a sua renda em Bitcoin, né, enquanto paga despesas em fiat. Mas isso não significa que o Bitcoin é defeituoso, né, tem defeito com o meio de troca. Significa que o fiat é defeituoso como uma reserva de valor. As pessoas preferem manter Bitcoin porque o Bitcoin mantém o seu valor melhor do que essa moeda fiduciária estatal inflacionária baseada em crédito. Então faz sentido guardar o Bitcoin para amanhã, quando ele vai valer mais, e gastar essa moeda fiat hoje, antes que ela valha menos. Então a vantagem do fiat, né, é que ele construiu 13 séculos de efeito de rede para compensar os seus efeitos óbvios, né? A inflação, seus efeitos inflacionários. As pessoas conhecem moeda fiduciária, moeda estatal, né? Elas confiam na moeda estatal. Os sistemas de folha de pagamento, códigos tributários, sistemas bancários, né, do mundo são construídos todos ao redor, né, desse sistema de controle fiduciário. O mundo tem custos afundados, né? Custo afundado é aquela noção de que está todo mundo investido, né, nisso aí. As pessoas estão né, até todos os boomers estão dependendo, né, da inflação, da valorização dos seus bens naquela moeda fiduciária para manter a sua aposentadoria. Então, o custo afundado é considerável nesse projeto Fiat, né? Não é simples essa mudança, né? É por isso que é tão importante, né, que o Bitcoin exceda a moeda fiduciária em todas as métricas: retenção de valor, autonomia, resistência à censura e, claro, a UX, User Experience, sempre a experiência do usuário. A experiência do usuário do Bitcoin está melhorando. Muitas inovações são inequivocavelmente melhorias. Lightning Network, por exemplo, aumenta a velocidade máxima de negociação do Bitcoin em várias ordens de magnitude. Outros aspectos do uso do Bitcoin, no entanto, podem ser recursos e bugs, podem ser bons e ruins ao mesmo tempo. O mais óbvio é a autocustódia. Manter aí o seu próprio Bitcoin é realmente a única maneira de aproveitar totalmente a autonomia e a liberdade, a soberania, né, que o Bitcoin oferece, seja como reserva de valor ou meio de troca ou ambos. Mas com grande poder vem grande responsabilidade.
e avaliar e implementar diferentes maneiras de armazenar e usar Bitcoin pode ser um pouco demais para muitos aí no-coiners, né? Pessoas que é difícil, né? Pô, é difícil. Quando você começa é difícil mesmo, não é simples. E mesmo com todos os seus benefícios, Lightning também tem limitações que ainda estamos tentando superar. Lightning adiciona complexidade à gestão de liquidez. Embora, né, a gente tenha provedores de liquidez, né, da Lightning, que estão ajudando a transformar a liquidez, né, de um problema técnico difícil, é uma consideração financeira amplamente automatizada, mas atrito é atrito, né? Todo atrito, né, ou mesmo você ter que passar de Lightning para on-chain, né, ou até entender, né, que existe essa diferença entre Lightning e on-chain, é um atrito, é uma dificuldade para o usuário. Da mesma forma, a Lightning ela tem um limite para aceitar novos usuários soberanos mesmo na Lightning, né, porque ela vai precisar de uma transação on-chain, né, e liquidez adicional, vai precisar que seja dedicada a liquidez, né, específica para aquele usuário, que se ele não usa, né, vai ficar lá parada uma liquidez que não rende para um provedor de liquidez. Novas tecnologias, como a implementação do SDK sem nó da Breeze, por exemplo, né, Software Development Kit de desenvolvimento de software sem nó da Breeze, se você usaria um nó da Breeze para fazer, né, criar a sua aplicação Lightning, podem melhorar o rendimento da Lightning e mitigar, né, restrições de liquidez. Eles lidariam com isso, né, a empresa do Roi. Assim como o Lightning supera o Bitcoin on-chain, né, para outros casos de uso. E se essa tendência de inovação, né, ajustes de experiência do usuário e inovação continuar, né, como aconteceu com a moeda fiduciária, a gente está no bom caminho. Considere aí, por exemplo, o cartão de crédito. Ninguém usou cartão de crédito para pequenas compras nas primeiras 3 décadas de existência, né? Foi uma grande história quando o Burger King começou a aceitar cartões de créditos em 1993. As pessoas até começaram a julgar, né? Acho que é muito ruim se você tiver que usar um cartão de crédito quando vai a um restaurante de fast food, né? Você está tão ferrado assim que você precisa usar crédito para comprar um hambúrguer, né? Os cartões de crédito eram para grandes compras, como passagem aérea, joias, eletrodomésticos, né, estadia em hotel, conserto de automóvel, enfim. Em 2024, a gente, né, sabe essa realidade, cerca de 1/3 dos pagamentos são feitos com cartão de crédito, né? Acho que até mais, né? Ou pelo menos algum meio eletrônico, né? Nenhuma única alma viva se importa se você paga, né, por um pedido de batata frita ou uma passagem de ônibus com cartão de crédito, né? Bom, isso mais nos Estados Unidos, né? No Brasil acho que ainda passagem de ônibus não aceita, né? Mas você pode, né? Isso. Aí tá aqui, né? Tem uma, essa aqui ficou famosa, tem aqui um link, as pessoas reagindo, né? É uma reportagem. E o pessoal achava doideira, realmente. Como assim? Eu tô usando cartão de crédito, né? Que tristeza, né? Para pagar por um hambúrguer no Burger King, não tem dinheiro para isso, paga o cartão. À medida, né, que os cartões de crédito se tornaram mais fáceis de usar, né? Antes era difícil, antes você tinha que passar na maquininha, antes era um trabalho duro. Isso aqui é legal, ó. Como é que era passar o cartão? Você lembra disso aqui? A maquininha? Lá no papel, aquele papel... Não era, né? Tinha que passar o papel. Também para o lojista era um saco, né? Ele tinha que confirmar, às vezes, por telefone... né, não era tão fácil a confirmação de que aquele cartão era legítimo, estava válido, né? Enfim, era muito mais complicado, realmente, né? A maquininha lá com o papel, porra, como é que chama esse papel? Escreve aí nos comentários como é que chama esse papel aí para fazer cópia, né? As pessoas usavam, né? Então usavam menos, né, para compras maiores. Quando ela ficou mais fácil, né, as pessoas começaram a usar mais e para compras menores também. A lição aqui é que as pessoas usarão um ativo, né, como meio de troca seletivamente se, né, a experiência do usuário for instável, e vão usar com mais frequência e para compras menores se essa experiência, né, melhorar. Quanto melhor a experiência de usuário, mais fácil, né, você usar. Pô, hoje em dia todo mundo coloca, né, o cartão de crédito no telefone e passa o NFC
né? A mesma coisa pode ser feita com uma carteira Lightning, né? Você pode colocar num cartão ou no telefone e simplesmente tocar, né? Confirmar na sua tela a transferência e pronto, né? O bom, né, a vantagem, né, talvez que o Bitcoin tem em relação, né, ao cartão de crédito, e porque talvez vai ser adotado mais rápido como meio de troca, é que ele já é digital, né? E a gente já tem, né, os usuários já tem em mãos, né, um celular, um telefone, né, já tem a tecnologia necessária em mãos para usar, né, esse meio de troca, tá bom? Então, né, vai ser acelerada a adoção do Bitcoin como meio de troca, já existe, né? As pessoas já usam, aqui o pessoal que está aqui no canal dos Bitcoinheiros já usa, né, Lightning o tempo inteiro para enviar satoshinhos até aqui para supersets, fazer consulta, enfim, né? Bitcoinheiros adotaram o Bitcoin há anos já e a experiência do usuário só tem melhorado, né? Só tem mais carteiras, mais opções para pessoa que quer usar Bitcoin, né, também como meio de troca, né, não apenas como reserva de valor. Também a tecnologia para reserva de valor tem melhorado, né, também tem melhorado. Então, estamos bem, estamos bem. Tratamento legal regulatório, né? Essa é a parte difícil realmente, né? Porque o nosso concorrente principal, né, a moeda fiduciária estatal, a moeda baseada em crédito, a moeda que te rouba com a inflação, ela tem controle dos meios legais, né? Ela tem controle dos meios legais. Apesar do Max Kaiser falar que quem tem o Bitcoin compra os políticos, né? Tem esse lado também, né? De repente, né, o político também pode se alinhar do lado do Bitcoin, né? Pode ser vantajoso pro político, né? Ou pro jurista pensar, né, no lado do Bitcoin, na sua família, né? Mi família, senhor, né? Você continuar recebendo a moeda inflacionária, ela destrói a sua família também, senhor jurista, senhor político, né? Aí, então, tratamento legal regulatório. Todos nós já ouvimos FUD ultrapassado, né, de que o Bitcoin é basicamente só para criminosos. A Proton é uma ótima empresa que aceita Bitcoin e é aconselhada, né, pelo Sir Tim Berners-Lee, né, que não é exatamente o típico super vilão, né, de bigode, é o criador do protocolo aí, HTTP, né, da World Wide Web, www, não é o HTTP, mas enfim, na internet, né, é o conhecido aí, um dos pais da internet, né, Sir Tim Berners-Lee. Aconselha aí a Proton, tá no conselho da Proton e eles aceitam Bitcoin, ou seja, ele gosta do Bitcoin, né, vê o Bitcoin como mais um protocolo aí da internet, um protocolo interessante. Mas as pessoas temem, né, o que não entendem. E legisladores e reguladores adoram bajular, né, os medos populares, né, adoram se alimentar dos medos populares. Algumas jurisdições são abertas e progressivas. Na União Europeia, por exemplo, o Bitcoin é considerado uma moeda e é tratado de acordo na maioria das leis. Trocar Bitcoin por outra moeda não tem um ganho de capital. Então, trocar então Bitcoin por outra moeda não tem ganho de capital, mas comprar um produto ou serviço com Bitcoin, sim, né, tem um ganho, assim como aconteceria em qualquer... você paga, você paga o imposto, né, sobre a compra. Você não paga imposto quando você troca por outra moeda, mas você paga, sim, imposto sobre a compra quando você compra uma coisa, você paga, né, o imposto em Bitcoin, né, no caso, a porcentagem, né, do valor para, né, isso como qualquer outra moeda, ok. Nos Estados Unidos, enquanto alguns reguladores e tribunais reconheceram que o Bitcoin é um meio de troca, né, e um meio de pagamento, a Receita ainda o trata como uma propriedade sujeita a imposto sobre ganho de capital, o que torna a sua negociação mais cara e, consequentemente, desacelera a sua velocidade de negociação. Então é natural que o Bitcoin possa aparecer, né, mais uma reserva de valor do que um meio de troca para os americanos, né, que estão sujeitos a esse regime tributário. Né? No Brasil, tem a vantagem, se é mais de 30 mil por mês, 35 mil reais por mês, está sujeito a ganho de capital.
e menos de 35 mil, 32, vamos dizer, não sei qual é o valor, verifica aí, pode mudar também todo o tempo a legislação. No Brasil, então, menos de 32 mil reais por mês não entra nesse regime tributário, né? Não paga ganho de capital, o que faz do Brasil um tipo de, né, lugar ideal até, né? Que ele permite, ou seja, não permite que você troque muito, o que faz com que estimula, né, a reserva de valor. E ao mesmo tempo, se você troca pouco, né? Pouco, é muito, né? 30 pau por mês é uma boa grana, né? dá para sustentar aí um pessoal, né? Então, pô, é bom, né? É um meio termo legal, né? Que tem hoje em dia. Claro que vão piorar isso, né? Não se preocupa que vão cagar isso aí. Alguns países, como o Marrocos, ou não, né? Espero que não, desculpa, né? Vamos ser, pô, esperança, né? O brasileiro tem que ter esperança. Muita fé. Alguns países, como Marrocos e China, baniram o Bitcoin completamente. Isso é o pior, né? Tanto faz, né? Não importa, na real. Porque as pessoas usam igual, né? O rei Canuto tentou parar as marés até molhar os pés, momento em que declarou que nenhum rei poderia contradizer leis eternas. Essa, né, leis naturais, né, leis naturais. Essa é uma boa lição, né, para o pessoal da reserva de valor e para os ferrenhos oponentes do Bitcoin, né? As pessoas querem ser livres e querem que seu dinheiro seja livre. Se você não der isso para elas, elas vão, né, tomar, né, isso vão tomar as rédeas da sua vida eventualmente, né, vão sair, né? Se a pessoa é boa, não cometeu nada, ela se sente, né? Ela sabe que ela é uma pessoa boa, ela sabe quem ela é, que ela não é uma criminosa, e ela sabe que a única coisa que ela quer é proteger o patrimônio da família dela. Se você maltratar ela o suficiente, você vai perder ela. Um bom rei entende isso, né? Entende isso. Que ele não pode tentar parar as marés, né? As marés. Vai molhar os pés, né? Volatilidade, é isso aí, vamos lá. Muitas pessoas podem ser né, a usar o Bitcoin como um meio de troca por causa das suas características como uma reserva de valor, né? Primeiro que seu preço é relativamente volátil, né? Mercado livre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aberto, global, vai ser volátil, bicho. Primeiro, né, não existe na história da humanidade isso. É a primeira vez, né, que a gente vê isso e é volátil, né? É volátil. A gente está percebendo que a vida é volátil, né? A vida não é uma... não tem estabilidade no mundo real, né? O mundo real é volátil, as pessoas são voláteis, né? As vontades dos indivíduos são voláteis. E nos últimos anos a gente viu o valor do Bitcoin em relação ao dólar oscilar, né? Para cima e para baixo, 4 vezes, ele fala, fator de 4 vezes, né? Ou seja, pode ir para cima 4 vezes, depois para baixo 4 vezes. Isso torna difícil, né, para o consumidor gastar e também difícil para varejista aceitar, porque a taxa de câmbio do Bitcoin, né, em relação a um determinado bem, né, ou seja, o seu preço, pode ser muito incerta, né? Hoje você pode comprar, né, muito com esse Bitcoin e amanhã pouco. E aí, pô, eu recebi esse Bitcoin e agora fiquei com essa batata quente, né, na mão. Pô, no passado era ainda mais medo, né, né, o varejeiro, ele não sabia, não tinha um histórico ainda, né, de você ver que a tendência é de alta com o tempo. Você só via a volatilidade do curto prazo, né? Quanto mais renda disponível e riqueza alguém tem, menos sensível ele é à volatilidade, né? Se você ainda tem bastante renda sobrando todo mês, depois de impostos, compras de supermercado, pagamentos de hipoteca, aluguel, né, junto com economias, ainda tem economias saudáveis, né, você ainda tem uma gordurinha ali para você, né, se precisar, uma emergência médica, você também pagou os seus seguros e o caramba, né? Então não importa muito se você tiver uma parcela, uma porção lá do seu portfólio, né, que vai cair por alguns meses, que vai ficar, né, que você vai estar no vermelho por alguns meses. Você aguenta a maré, né? Você usa os seus ativos numa escala de tempo diferente da volatilidade do preço. Os ganhos de longo prazo, né, mais do que superam as quedas de curto prazo, né?
Então você deixa, né? Deixa oscilar, tudo bem, paciência, né? Você sabe, você entende o que você tem, né? O que você comprou, você entende que a tendência é, né? Ou seja, em relação à moeda inflacionária, baseada em crédito, em dívida, que tem incentivo, né, de desvalorizar com o tempo, você tem algo que vai valorizar com o tempo porque é escasso, né? Escassez digital absoluta, né? Mas não é todo mundo que é tão privilegiado, né, que tem essa possibilidade, né, que consegue aguentar, né, tem estômago para aguentar, porque tem, né, suficiente reserva, né, então tem estômago para aguentar essas oscilações. A sua renda é a sua riqueza, né? Eles não têm poupança ou excedente para amortecer, né, essas oscilações de preço. Para eles, uma queda repentina no valor dessa renda pode significar dias de fome no final do mês. Se eles obtiverem Bitcoin, né, se eles aceitarem Bitcoin, e muita gente faz isso, até por falta de opção, provavelmente vão trocar por algum ativo mais estável assim que puderem. Né, um ativo mais estável em relação à economia, né, deles, no dia a dia. A gente sabe que o Bitcoin é estável, né, em relação ao próprio Bitcoin, né, que a sua emissão é estável. Mas, né, como a gente viu, né, o seu preço oscila, sua negociação, né, oscila. A volatilidade do Bitcoin é uma bênção para alguns, uma maldição para outros e relevantes também para muitos, né? Tem gente que não se importa. Podemos, quem faz o DCA, né, por exemplo, uma compra mensal de um valor pequeno, né, o valor da cachaça, do cigarro, deixa cigarro, deixa cachaça, compra Bitcoin todo mês com esse dinheiro, né, para você, se cai, se sobe, né, vamos dizer que é relevante, não vai te alterar, né, a sua economia. Você pegou um gasto que era jogado antes no lixo, que virava fumaça, né, subia para a cuca, te fazia ser improdutivo e fez virar algo que vai, né, salvar sua família com o tempo, né, o que vai permitir que você possa se dar o luxo, né, entre aspas, de ter uma família quando você, né, no futuro, por exemplo. Podemos, no entanto, né, ver um caminho natural para que ele atraia todos os grupos de usuários. Uma maneira de pensar sobre a volatilidade do Bitcoin é como um índice, né, que lamentavelmente está incompleto. O valor do fiat, da moeda fiduciária estatal, é geralmente medido por taxas de câmbio para outras moedas, por cestas oficiais de bens para determinar a sua paridade oficial de poder de compra, né? Um índice aí, né, de preços ao consumidor, esses índices, né, IPCA da vida. E, né, por milhões de pessoas que estão transacionando, né, isso naturalmente nas suas vidas cotidianas. Cada fonte de informação vai fornecer uma verificação, né, sobre as outras, triangulando algo como um negócio, né, que vai te definir um verdadeiro valor de mercado, né, vai te dar aí. Quanto mais pessoas transacionam e mais bens são precificados em Bitcoin, mais precisa é essa triangulação e menos, né, e existe menos, né, necessidade de oscilação de preço, ou até menos oscilação de preço, né, no geral. Ou seja, é o que ele, né, você vê. A gente tem mais fontes de preço, a gente não usa só como fonte de preço o preço da corretora, né? Tem outras fontes de preço, tem outras possibilidades de troca, né? Então, quanto mais a gente usa como meio de troca, melhor, né? Menor a volatilidade, né? Então, em outras palavras, né? Quanto mais pessoas usarem Bitcoin como meio de troca, mais a sua curva de preço se estabilizará em relação a outros ativos, né? Melhor será a sua volatilidade. Mesmo como um ativo especulativo, se pareceria mais com essas T-bills, né? Com essas como é que chama? Dívida, né? O bond lá, T-bill. O bill do Treasury, do Tesouro Americano. Né? Como é que chama? Tesouro Direto americano, né? Se pareceria mais com esse Tesouro Direto americano do que com o petróleo, né? Que é muito mais, né, instável. E o uso vibrante, né, com o meio de troca manterá as expectativas da sua demanda futura, o que, junto com o seu design deflacionário, preserva o status do Bitcoin como uma reserva de valor sem precedentes. Um uso maior apenas suaviza a sua curva ascendente, né?
ok? Você meio que adiciona a vida, né, retirando vida. Mas volatilidade, mesmo eu acho que o Roy tem uma certa razão aqui, mas eu acho que essa volatilidade do Bitcoin é difícil de domar. Não é tão simples de domar como a moeda fiduciária, né? E não é fácil domar uma moeda fiduciária também, né? Especialmente uma moeda fiduciária fraca. O dólar talvez seja uma moeda. O Bitcoin também. O benefício do Bitcoin é que ele é como o dólar, né? Digamos, seria a moeda mais forte, né, da sua categoria, né? Mas, enfim, também não é fácil, né? É isso aí. A pregação beneficia o pregador. Tá? É um tom bizarro, né, e colegial nos discursos dos proponentes de reserva de valor. Tipo, por quê, né? O que importa para eles o que a gente faz com o nosso Bitcoin, né? O que você vai se meter, né? Se eu uso o Bitcoin ou não, né? Quem é você para dizer o que eu vou fazer com o meu Bitcoin? Como a gente viu, né, aqui nesse artigo, se reserva de valor e meio de troca necessariamente se sobrepõe, por que ficar dando sermão aí, né? Para todo mundo que o Bitcoin é só reserva de valor, né? Ninguém está impedindo que você use dessa forma, né? Então, o que acontece? Cui bono, né? O que você ganha com isso, né? Lembra do dólar americano? Os Estados Unidos convenceram o mundo a ficar long, né? Tá comprado no dólar. Se você convencer o mundo a acumular o que você já começou a acumular, então você está numa posição muito boa, né? Você está alimentando a demanda pelo que você pode fornecer, né? Mas você nem precisa fornecê-lo. Convencer outros a cobiçar o seu tesouro permite que você tome empréstimo contra ele, né? Empréstimo que é o que o Saylor fala, dando a você acesso à alavancagem. Se o seu tesouro lhe conceder esses benefícios, ele pode ser negociado a um múltiplo. Se você tiver N bitcoins no seu tesouro, você pode ser capaz de vender ações do seu tesouro a uma avaliação, né, de 3N, ou seja, 3 vezes. Você acabou de descobrir como aumentar a taxa de inflação de um ativo deflacionário para até 300%. Covarde, mas inteligente. A beleza do dinheiro da liberdade, no entanto, é que ninguém pode lhe dizer como usá-lo. Claro, eu estou lhe dizendo que ele é subestimado como meio de troca. E eu tenho interesse pessoal, né, no seu uso como meio de troca. Ele tem a Breeze, né, afinal de contas, a carteira Lightning. Mas eu não estou dizendo a ninguém o que fazer. Eu estou descrevendo o que eu vejo e desmascarando algumas alegações ruins, né, possivelmente desonestas, né, com também interesses próprios. Armazene o seu Bitcoin onde e como quiser. Gaste-o onde e como quiser. E seu valor depende do que todos nós fazemos coletivamente, não do que alguns ternos fazem no seu conclave excludente. Nem depende do que algum cabeça falante aí no Twitter, um urso maluco, aí, disse que é melhor. Claro, quando a maioria do dinheiro da liberdade do mundo é mantido por alguns poucos selecionados, vai ser muito livre, né? Se a tendência aí, né, for de acúmulo em instituições, né, e empresas, né, e sailors da vida, não vai, né, ser muito livre. Eles vão se alinhar, né, ao dólar para pegar, né? Eles estão long no dólar também, eles estão long no Bitcoin e vão usar o dólar, vão aproveitar, né, o dólar barato para o seu benefício, para comprar outras coisas escassas, né, que eles também veem ao seu redor que eles querem, né? Além de Bitcoin, claro. Bitcoin também, vão segurar o Bitcoin para isso. É claro que eles têm incentivo de que o Bitcoin valorize também, você também, né? Por isso que muita gente gosta desses discursos. É um contraponto, né? Inclusive para o vídeo do Saylor. O Roy aqui, para mim, é um contraponto ao meu vídeo dos tesouros do Saylor. O Saylor é um tesouro, sem dúvida. O Roy também. É importante a gente lembrar, né? O Bitcoin é flexível o suficiente para todas as nossas diversas necessidades. E todos nós temos uma palavra, né? Todos nós achamos que sabemos, né, o que ele é e o que ele ainda se tornará. Que a nossa diversidade seja a nossa
força. Vares in numeris, né? Força nos números. Princípio importante aí do Bitcoin. Bloco 882.537. Lightning crescendo, nós entrando na rede com, né, taxas baixas nesse momento. Ótima para criar aí seus canais Lightning, para você ser soberano na rede P2P de pagamentos, para usar o Bitcoin também como meio de troca. É isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido esse vídeo. Curti bastante. Deixa o seu like, arregaça esse like aí, compartilha o vídeo com quem pode achar interessante esse conteúdo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Alright? Até a próxima, bitcoinheiros. Tchau!